Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quarta-feira, dia 5 de abril de 2023, agora 8 horas e 51 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado pelas redes sociais e também pelo nosso noticiasagricolas.com.br, onde você sabe antes, onde você sabe primeiro, as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. A gente está aqui para isso, para conversarmos, para tirar as dúvidas, para receber as suas opiniões. Então, vem com a gente que a gente vai te trazer preços, notícias, aquilo que está direcionando amanhã desta quarta-feira, tá certo? Lembrando a você que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que também temos o apoio de Letícia Guimarães, garantindo a nossa interatividade nesta sexta-feira. Nessa sexta-feira, eu tô cismada com sexta-feira. Nesta quarta-feira, senhoras e senhores, vamos juntos e a gente começa, como sempre, pelos preços, que é ali o que traz o retrato inicial do nosso dia, dos nossos negócios, e a gente vai direto para a Bolsa de Chicago, onde os grãos estão recuando hoje, liderados pelo trigo, que perde 2% para valer 6 dólares e 76 cents por bushel. Milho, 6 dólares e 48, caindo 0,6%. A soja, 0,5% de queda para 15 dólares e 7 cents por bushel. Nós temos ainda na Bolsa de Chicago quedas intensas também para o farelo de soja, que perde 1,4% para 451 dólares mais 20 centos por tonelada curta, e o óleo de soja caindo 0,7% para 55 centos mais 35 por libra-peso. Então, Bolsa de Chicago em baixa, tudo no vermelho nessa quarta-feira. Bolsa de Nova York, cenário completamente oposto. O café tem 1,6% de ganho, 1 dólar e 77 mais 57 por libra-peso. O açúcar disparado, 2% de alta, 22 centos mais 93 por libra-peso. Esses dois mercados a gente vai detalhar e desdobrar já, tá? Então, continue nos acompanhando. Tem dúvidas sobre o mercado de açúcar, de café? Manda pra gente que a gente vai falar sobre isso. Vai falar também sobre os estoques de café no exterior. Algodão também subindo, tem alta de 0,2% para 81 dólares e 81 centos mais 20 por libra-peso. O petróleo, este sim, 80 dólares e 72 centos por barril no WTI, com uma tímida alta de 0,01%, enquanto para o Brent a alta nessa manhã de quarta-feira é de 0,01% também para 84 dólares e 94 centos por barril. O gás natural continua subindo, tem 0,5% de alta, o ouro 0,1% de ganho, a prata cai 0,7%, o cobre sobe 0,2%. E o dólar index, enquanto tudo isso acontece, tem alta de 0,380 pontos. Bolsa de Dalian, mercados já fechados por lá na China, farelo em alta, óleo de soja em queda, milho em alta, suíno vivo com alta expressiva. E aí, na análise de Eduardo Vanin, bolsas em leve queda, China em alta, petróleo em leve baixa, mas ainda acima dos 80 dólares, o ouro passando de 2.000 a onça, com leve queda, e ontem o dado americano de vagas abertas de trabalho e não preenchidas caiu mais forte do que o esperado. Esse indicador está sendo atentamente acompanhado, pois possui uma forte relação com a evolução da taxa de desemprego e de salários, e aí, naturalmente, com a taxa de inflação e tudo mais. Investidores aumentando as apostas em mais nenhuma alta de juros nos Estados Unidos. Futuros na CBOT em queda, clima americano no radar, a Argentina vai divulgar hoje os detalhes do dólar agro, né? Clima benéfico para o milho safrinha para os próximos 7 dias no front, tá? Senhoras e senhores, o que a gente pode perceber é que, começou o mercado climático norte-americano, a gente vai detalhar isso no instantinho, e 2, as questões ali ligadas ao novo dólar soja estão no radar. Então, a gente vai, claro, começar a desdobrar os mercados e tudo mais. Eu estou até buscando aqui se a gente já tem um novo reporte diário do Commodity Weather Group, que traz ali as informações sobre a questão climática. Ainda não temos, mas é possível a gente trazer as informações com o que a gente já pôde apurar, né? Então, o primeiro destaque que eu quero trazer é, de fato, a questão climática nos Estados Unidos, né? O plantio por lá já começou, nós temos 2% do milho plantado, mesmo índice do mesmo período do ano passado, mesmo índice da média dos últimos 5 anos e dentro das expectativas do mercado. A gente tem alguma dificuldade em alguns estados com ainda o excesso de neve, tá nevando em alguns locais,
E nós temos também muito frio. Então, o início dos trabalhos de campo está um pouco comprometido. Agora, o que as previsões nos sinalizam aí para os próximos 5, 10 e 15 dias, né? Para os próximos 5 dias, principalmente os estados mais ao norte, ainda terão temperaturas baixas. A partir do dia 9, 10 de abril, essas temperaturas já começam a subir, elas começam a trazer condições melhores, ali principalmente para o coração do Corn Belt, para o coração do meio oeste americano, o que deverá dar condições melhores, portanto, de plantio nos Estados Unidos. Então, o clima deve ser mais benéfico nos próximos 10, 15 dias para a safra 2023-24 e os seus trabalhos iniciais. Quando a gente pensa em chuvas, elas também começam a ficar mais presentes no mapa, se mostrarem mais frequentes também e um pouco melhor distribuídas a partir do dia 14 de abril, tá? Então a gente está falando de pelo menos de agora 4, 5 de abril até o dia 13, com poucas chuvas abaixo da média para este período ali no meio oeste americano, no Corn Belt. A partir do dia 14, elas já, como eu falei, elas já sinalizam uma presença mais forte, uma distribuição melhor, e a gente deve ver, portanto, esses próximos 15 dias, essas próximas semanas, trazerem soluções melhores, né, para a produção de grãos lá nos Estados Unidos. Então, a gente está falando de, inclusive essa seca que tem aí castigado o Corn Belt nas últimas semanas, ela vem trazendo uma classificação muito ruim para as lavouras de trigo de inverno. É a pior classificação para as lavouras desse tipo desde 1996 para um início de abril. Então, o trigo de inverno também precisaria da chegada dessas chuvas para tentar pelo menos mitigar um pouco, amenizar um pouco dos impactos da seca. Mas a seca, né, ou o tempo um pouco mais seco e esse excesso de frio, essa neve chegando aos Estados Unidos aí nos últimos dias, nas últimas semanas, estão no radar naturalmente dos analistas, dos consultores de mercado e do próprio mercado, né, que já traz para vencimentos mais distantes uma pressãozinha um pouco maior sobre os preços, principalmente no caso do milho, onde a gente já tem o início de plantio acontecendo. Algodão, a mesma coisa, já começou também o plantio do algodão lá para os americanos. Então, tudo isso está na conta, né? Tudo isso está sendo monitorado e a gente vai, claro, te atualizando sobre tudo isso por aqui ao longo desses próximos dias, ao longo da atualização dos modelos climáticos norte-americanos, tá certo? Então, a gente vai caminhando para, né, trazer cada vez mais para perto de nós o mercado de clima lá para os americanos e, claro, direcionando as cotações na Bolsa de Chicago. Por isso que agora a gente fala um pouquinho sobre essa questão dos grãos recuando na Bolsa de Chicago, né? A gente está falando ali de perdas para a soja, neste momento variando de 8,75 a 12 pontos nos contratos mais negociados. Então, maio tem 15 dólares e 800 por bushel, julho 14,71, agosto 14 dólares e 16, setembro 13 dólares e 39. Quando a gente vai para o milho, nós podemos perceber perdas de 2 a 4,75, maio 6 dólares e 49, julho 6 dólares e 23, setembro 5 dólares e 66 e dezembro 5 dólares e 58 por bushel. Perdas, como eu falei, que variam de 2 a 5 pontos nos contratos mais negociados. No trigo, a coisa está mais grave um pouco. Maio, 6,76, 15 pontos de baixa. Julho, 6,89, 14 pontos mais 75 de queda. Setembro, 7 dólares e 2, caindo também 14 pontos mais 75. Dezembro, 7 dólares e 20, com 14 pontos de queda. Percebam que o trigo sente um pouco mais agressivamente, né, essa pressão. A gente tem ali parte dessa pressão vinda das condições ali das exportações e de uma maior oferta vinda da região do Mar Negro, apesar do recente ataque russo ao porto de Odessa, que é o principal porto ucraniano, mas a gente está falando dessa condição. E a questão, claro, né, da melhora do clima lá nos Estados Unidos. Então, a questão climática agora ela vai pesar bastante. Além de melhorar o clima para a safra de inverno, que vai precisar de mais tempo, de um clima de fato se consolidando melhor, tem também a projeção de um aumento de área para a área para o trigo na safra 2023-24, falando de todo o trigo, mas especificamente do trigo de primavera-verão, a gente está falando então de fatores que vão fundamentalmente pressionar os futuros do trigo e vão levar os demais mercados
na carona, em especial o milho, que já está sendo plantado, e também por conta dessa correlação dos mercados. Na soja, a gente tem, então, essa perda também, né? Ela está atrelada a isso também, está atrelada a essa previsão de clima melhor por lá, podendo trazer essa condição do plantio. Agora, é preciso a gente considerar também que soja e milho vão ainda brigar por área nos Estados Unidos. Isso é uma convergência ali dos analistas, né? Uma convergência das análises de mercado, que nós vamos ter ainda uma mudança, portanto, nas áreas de milho, nas áreas de soja e até, por que não dizer, na área de trigo. Então, a gente ainda tem algumas surpresas para receber sobre essa condição. Vale a pena a gente monitorar, porque ela vai estar também ali como um ponto principal, né, um dos vetores principais de direcionamento das cotações, esse futuro da área. Então, agora, nós teremos que observar, na semana que vem, o novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA de abril, mas com mais atenção ainda o boletim de maio, quando começa a chegar com as informações da safra 2023-24. Aí a gente vai ter a média de preços esperada pelo USDA, vamos entender o retorno financeiro das duas culturas e principalmente saber o clima, como vai se comportar para direcionar essa decisão do produtor. Porque se a gente tiver uma manutenção do clima em condições adversas, pode ser que a gente tenha também uma condição ali de ter uma mudança de área, né, para não se perder ali o que está determinado, o que está pré-definido. Então, questão climática, questão de área nos Estados Unidos, questão de agora voltar os nossos olhos ali para o Corn Belt é fundamental e determinante a partir desse momento, tá? Começou, 1, 2, 3, valendo. No caso da soja, a gente não tem baixas, perdão, só para o grão, mas nós temos baixas também para os futuros do farelo, para os futuros do óleo. Por que a gente tem que ter atenção a isso? Principalmente ao farelo neste momento. Porque nós temos ali, como eu já trouxe aqui a primeira sinalização, que é a condição da nova rodada do dólar soja na Argentina, que agora se chamará agrodólar ou dólar agro, né? Porque não vai ter só ali o benefício para o setor da soja, para o complexo soja, mas vai pegar também economias regionais. Hoje o ministro Sérgio Massa está previsto para hoje, o ministro da Economia argentino, anunciando ali mais detalhes sobre essa condição. As primeiras informações é de que nós teríamos ali uma vigência, como nas outras duas rodadas de dólar soja, por 30 dias e 90 dias para essas outras economias. Então, erva mate, arroz, maçã, amendoim, tem alguns outros produtos também, agora não vou me lembrar, mas enfim, a gente está falando de termos ali, então, essa expectativa do mercado. A partir do momento que você tem isso, você começa a ter uma soja, um comércio de soja fluindo melhor, você pode atender melhor. A gente ainda tem soja da safra velha a ser negociada pelos argentinos, e os argentinos precisam avançar com esses negócios para garantir que as suas indústrias processadoras de soja possam fazer o seu trabalho, possam ter pelo menos o mínimo do desempenho para não ter prejuízos ainda maiores. As fábricas ficando ociosas, elas têm ali uma gravidade muito maior de entendimento, né? E de passar por esse momento. Então, olhando para tudo isso, olhando para esse momento, o que a gente entende é que essa nova rodada do dólar soja já traz essas primeiras perspectivas e esses primeiros reflexos para o mercado de derivados, em especial o farelo. Por que o farelo em Chicago sente? Porque a Argentina é a maior exportadora global deste produto. Então, uma melhor sinalização por lá vai trazer os impactos para Chicago. No entanto, o que a gente percebe também, e essa é uma análise que chegou recentemente da Bolsa de Comércio de Rosário, é de que a Argentina, como eu já havia adiantado aqui para vocês no Bom Dia Agro, fizemos uma matéria especial sobre isso, tivemos análises e mais análises, a Bolsa de Comércio de Rosário trouxe então a sua perspectiva de que o Brasil poderia superar a Argentina na liderança das exportações de farelo de soja. Então, de fato, nós poderíamos ter este cenário, nós poderíamos ter essa condição pela quebra histórica na Argentina. Essa semana eu conversei com o Sebastián Gavalda, que é um diretor executivo de uma consultoria agrícola da Argentina, né, que é a Global Tecnos, e ele falava justamente sobre isso. Ele falava sobre essa necessidade que as indústrias processadoras têm de garantir o mínimo da sua produção para agregar valor à pouca soja que tem ali
e fazer dinheiro e continuar avançando com os negócios, né? E tentar passar por esse momento da melhor forma possível. Melhor forma possível é até difícil de dizer, mas passar por esse momento de uma forma menos pior. Vamos colocar dessa forma? Menos pior. Mas a gente precisa lembrar que a Argentina vai ter que importar mais soja e ela não consegue importar muita soja ali por dificuldades logísticas. Então, o Eduardo Vanin, analista da Greenvest, que é um otimista segundo a sua própria definição, acreditando numa importação ali da Argentina de 10 milhões de toneladas de soja, é um consenso do mercado algo entre 7 e 8 milhões, e isso contabilizando soja do Brasil, do Paraguai e do Uruguai. Então, precisamos entender como a Argentina vai montar este quebra-cabeça, como vai garantir ali este mínimo de soja importada e qual será a sua capacidade de processamento. Da soja que tem na Argentina, a gente tem que ainda contabilizar a baixa qualidade, porque de fato é um grão muito ruim. Isso vai ocasionar na hora do esmagamento, além de menor rendimento, também um farelo de menor qualidade. Então, olhando para tudo isso, a Argentina está realmente num dos piores cenários dos últimos anos para a produção agropecuária, para a agroindústria, e a gente está acompanhando isso de perto. Já é sabido, já é dito e firmado pelos líderes, né, pelos presidentes de associações de classes e tudo mais, ligados ao agronegócio argentino, que o dólar agro não é uma solução, trata-se somente de algo paliativo e vem travestido de ajuda ao produtor, algo que é muito mais focado em garantir o mínimo também da saúde econômica argentina, que respira com a ajuda de muitos aparelhos, né? E a gente sabe que está num caminho muito arriscado. Então, olhando para tudo isso, minha gente, eu diria que muita coisa ainda pode acontecer quando o assunto é a Argentina, muita coisa ainda pode acontecer quando o assunto é farelo de soja, e o Brasil vai ter um protagonismo determinante nessa formação toda, esse redesenho do complexo soja depois dessa complicação na Argentina, tá? Eu estou, inclusive, produzindo aqui um material especial sobre isso, e ao longo do dia vocês vão ter, então, esses detalhes, esses pormenores aí dessa condução. Um outro ponto importante destacado pela Agriinvest é de que nós devemos ter uma escassez de soja, mesmo com essa nova rodada deste câmbio diferenciado para o setor, nós devemos ter uma escassez de soja que deve se estender pelos próximos 12 meses na Argentina, ainda na análise de meu amigo Eduardo Vanin, tá? Ele diz ainda, essa condição também já traz esse novo dólar, traz ali já uma queda nos prêmios, uma alta nos prêmios, perdão, tanto na Argentina quanto no Brasil, tá? Compensando as perdas que nós vimos acontecerem na Bolsa de Chicago. Então, é um quebra-cabeça aí que a gente está montando. O que o mercado de soja também está observando, além de todos esses fatores que eu já trouxe? A demanda chinesa, naturalmente, como vai se comportar. Amanhã tem relatório de vendas semanais do USDA. Nós temos também o macro cenário, ainda muito incerto, ainda muito nebuloso, ainda cheio de dúvidas implícitas ali nos mercados principais, e também, claro, a condição da oferta robusta brasileira, pouco comercializada ainda, né, ou uma comercialização aquém de anos anteriores, o que vai exigir também um entendimento desta oferta no mercado, sendo carregada, inclusive, uma parte dela para o segundo semestre, inevitavelmente vindo a concorrer, portanto, com a soja americana. Então, tem bastante coisa para a gente olhar. E para concluir, falando dos grãos, falamos bastante do trigo, falamos da soja, no milho. O milho está sendo pressionado por este avanço do plantio americano, pelas previsões de uma condição melhor ali de clima para o Corn Belt nos Estados Unidos. Nós temos a safrinha em andamento aqui no Brasil. O clima tende a ser positivo para a safrinha nos próximos 7 dias também, segundo as informações que já pudemos apurar por aqui, junto da Virginia Alves, nossa especialista em clima, e também com o pessoal da Agriinvest, e observando os modelos climáticos, né? A gente tem essas sinalizações, e vamos dar uma olhadinha como é que está o milho na B3 nesta quinta-feira, essa quarta-feira, Carla Mendes. 0,4% de perda nos principais contratos, nos mais negociados na Bolsa de Chicago. Então, a gente está falando de maio. Milho B3 com R$ 79,52 por saca,
o julho R$ 79,59, o setembro R$ 79,35. Bom, pessoal que tiver dúvida, que quiser saber sobre mais mercados, sobre saber ali algo que ficou na dúvida ou quer saber um pouco mais, manda para nós por aqui as perguntas, a gente vai te trazendo as respostas, eu tenho deixado sempre as respostas mais para o final, para eu poder me dedicar mais tempo a elas. Combinado assim? Ótimo. Falamos então dos grãos em queda na Bolsa de Chicago, novamente, e também, por que não dizer, passando por uma realização de lucros, depois das altas da semana passada, principalmente a soja e o trigo, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de café. Hoje subindo, mas antes da gente falar do mercado, eu quero falar sobre os estoques, uma das manchetes da Virgínia da manhã desta segunda-feira. Cismei, hein? Hoje eu não sei que dia que é, minha gente. Segunda, terça, quarta, esqueçam, né? Abracem o dia que é hoje, esqueçam o que eu estou dizendo sobre dias, tá? Mas estamos falando de queda nos estoques internacionais de café. Os volumes seguem caindo no exterior, segundo os números apontados ali pela ICE, e a gente está falando então dessa condição aí dos estoques. Veja só o que nos informa a Virgínia na manhã de hoje. Se falando em um fornecedor de café como o Brasil, todos os dias negócios são fechados, mas de acordo com analistas ouvidos pelo Notícias Agrícolas, as negociações nesses primeiros 3 meses de 23 foram mais lentas, apesar do período de entre-safra que naturalmente já resulta em dias mais tranquilos no operacional. As incertezas que ainda sondam o mercado, como a preocupação com a oferta brasileira, a safra de 23 e a demanda em importantes polos consumidores, são fatores que há meses travam as negociações. Resultado de todas essas condições, o produtor também continua observando a queda nos estoques internacionais. Você não vai entregando, não tem estoque. Recentemente, a European Coffee Federation, que tem grande abrangência no mercado, divulgou os números referentes a fevereiro e os dados indicaram uma queda de 367.350 sacas de café em relação ao mês de janeiro, e na última atualização estavam em pouco mais de 11 milhões os estoques. Esses são os números mais recentes, já que a ECF, a European Coffee Federation, divulga os dados normalmente a cada 2 meses. Segundo Haroldo Bonfá, analista da Faros Consultoria, esta queda chama atenção principalmente quando se separa os números por tipos de café. Veja, o levantamento da Faros mostrou que os lavados provenientes da Colômbia e da América Central tiveram queda mais significativa no período. E abre aspas para o Haroldo. Nós acreditamos que isso tem relação com os preços, com a mudança que tivemos no começo do ano, quando o mercado ainda estava em alta. Reflexo do mercado utilizando esse estoque para não pagar mais caro pelo produto. Veja como é importante a análise. Os olhos do mercado também continuam observando a baixa dos estoques certificados da ICE, que em nova baixa encerraram o pregão da terça-feira, ontem, em 691 mil sacas. Para o analista, não há tendência de reversão no médio prazo, já que os negócios tendem a ficar travados até pelo menos a entrada da safra brasileira. E o mercado fica travado porque o comprador espera o preço bater $1,69 por libra, hoje a gente está falando de mais de $1,71, enquanto o vendedor fica esperando os 184 centavos, e hoje estamos falando em 171, estão comprando e vendendo o que precisam, sem grandes novidades. Os estoques são considerados de emergência pelo mercado, mas há 3 anos vem ganhando peso ainda mais importante na composição dos preços, ainda segundo o Haroldo. Se tem essa ruptura no volume exportado no mês de março, vamos ter que esperar para ver como será abril e o mercado ver se tem café suficiente. Neste caminho, tem que usar os estoques, cafés disponíveis em outros lugares, sem ser nas origens, porque nas origens existem outros gargalos. Então, estão entendendo? Tem pouco café estocado, tem café de talvez condições diferentes, características distintas, e isso deixa o mercado travado, até porque compradores esperam preços mais baixos, vendedores esperam preços mais altos, e dessa forma segue também a volatilidade. Por isso que nesta quarta-feira, agora sim, nós temos altas que se aproximam de 3%, enquanto estamos nós aqui conversando. Os preços que estavam subindo um pouco mais de 1%, já sobem 2,9% na Bolsa
de Nova York, entre os contratos futuros do Arábica, e a gente vê o café no primeiro vencimento chegar a $1,79 mais 70 por libra-peso. Vamos checar aqui os demais vencimentos. Isso é para o maio, tá? O julho, $1,78 mais 55 por libra. O setembro, $1,77 mais 5 por libra-peso. O dezembro, $1,75 mais 30. Todos eles com altas de mais de 2,5% nesta manhã. Agora são 9h16 pelo horário oficial de Brasília, tá? Então, o mercado hoje estourado. Temos novas altas, temos esses ganhos consideráveis e a gente precisa agora entender se isso tem um peso consistente para as cotações ou se vai ter um impacto pontual. Fato é que a gente vê essa nova valorização acontecer e, segundo a última análise do escritório Carvalhais, interesses de curto prazo de fundos e operadores continuam dominando o dia a dia das cotações do café na Bolsa de Nova York. A análise acrescenta ainda que as atenções dos operadores permanecem firmemente voltadas para a aproximação dos trabalhos de colheita da nova safra do Brasil e para as diversas estimativas das safras deste ano e de 2024, fecha aspas para o seu Duda, analista de mercado do escritório Carvalhais, um dos maiores conhecedores da nossa cafeicultura aqui no país e do mercado mundial de café, por que não dizer. Então, estamos aí neste quadro, tá? Para o mercado de café. Estoques apertados, a nova safra brasileira chegando, a volatilidade continua muito presente, ou seja, mantenham seus cintos apertados, porque você que está no mercado de café ainda vai ter muita emoção pela frente, tá? Não bastasse tudo que você já viveu, ainda tem mais chegando por aí. Bom, falamos sobre o café, vamos falar agora sobre o mercado de açúcar, porque assim como o café, está também disparado. Primeira coisa, vamos abrir as cotações na Bolsa de Nova York, vamos dar uma olhadinha por lá como é que as coisas estão caminhando. Ó, altas de 2% nos principais contratos, ou de 1,5% a 2% nos principais contratos. Maio, 22 centos mais 96 por libra-peso, vai buscar os 23, com certeza. Julho, 22 centos mais 50. Outubro, 22 centos mais 14. E o março é o único que ainda opera abaixo dos 22, tem 21 centos mais 94 por libra-peso. No açúcar, é uma situação parecida com a do café, que já bateu 3% de alta, enquanto a gente está aqui conversando, $1,80. Voltou para $1,80 o café, subindo agora 3,2%. Bom, falando do açúcar agora, a gente continua vendo o mercado muito atrelado às preocupações com a oferta, né? Ontem, inclusive, a gente trouxe aqui alguns destaques do Jonathan Simeão falando sobre a restrição da venda de açúcar, por exemplo, né? A limitação de pacotes por comprador em supermercados do Reino Unido, por exemplo, né? A gente está falando ainda de preocupações com a oferta indiana, com a oferta tailandesa e não só as preocupações com a oferta de matéria-prima para se produzir açúcar, ou seja, de problemas ali na safra de cana-de-açúcar, mas a gente está falando das usinas migrando mais para o etanol, o que está muito atrelado às últimas movimentações ali do petróleo, as sinalizações de que realmente a demanda por biocombustíveis está aumentando e a gente tem todo esse cenário. Então, olhar para isso é entender que a gente tem uma oferta de açúcar de fato um pouco mais contida. Isso vem promovendo aí uma alta expressiva nos preços do adoçante. Já marcaram aí nas últimas semanas máximas em 6 anos na Bolsa de Nova York, máximas em 10 anos na Bolsa de Londres, e o mercado continua, então, nessa toada. Hoje, inclusive, nós tínhamos ali uma valorização de mais de 2% também para os preços na Bolsa de Londres, que batia $643,20 por tonelada. Então, o mercado do açúcar pautado em altas consistentes, pautado em fundamentos importantes, e a indústria alimentícia e a FAO apontando para essas altas do açúcar, né? E a gente olha para isso com certa preocupação, porque está muito atrelado ali a questão da inflação dos alimentos, já que o açúcar é um item utilizado em uma série de segmentos da indústria alimentícia. Então, as manchetes têm trazido muito esse assunto, né? O Jonatas trouxe essa análise também para nós aqui no Notícias Agrícolas, o Jonathan Simeão, que é o nosso especialista em mercado sucroenergético, né? O nosso especialista também no mercado de energias de uma forma geral. Então, a gente está falando de uma necessidade da gente, de fato, ter esse cenário no nosso radar, entender que no front
a gente tem ali algumas preocupações realmente grandes com a oferta de açúcar, e isso vem sendo refletido ali pelo mercado de forma bastante veemente, né? E bastante clara. 9h21 pelo horário oficial de Brasília. Antes da gente partir para o nosso próximo destaque, eu quero só trazer aqui uma nota do CPEA sobre o mercado do arroz, apontando que, apesar de recuo, média trimestral é a segunda maior da história, né? Segundo as informações que chegam na manhã de hoje, deste 5 de abril. Entre janeiro e março desse ano, a média mensal ponderada do arroz em casca no Rio Grande do Sul, representada pelo indicador CPEA-IRGA, recuou 6,1%, passando de R$ 91,36 para R$ 85,75 a saca de 50 quilos. Historicamente, o movimento é de baixa no primeiro trimestre deste ano, devido à colheita nas principais regiões produtoras do Mercosul. Então, para o arroz, o que acontece no Mercosul tem um impacto grande na formação do preço. Ainda assim, apesar da queda, a média do indicador no primeiro TRI deste ano, de R$ 88,11 por saca, é a segunda maior já vista para o período, ficando atrás apenas dos primeiros 3 meses de 21, quando eram, não muito longe, R$ 88,20 por saca. Vale lembrar que essa série histórica do CPEA para o arroz, para esse indicador, começou em 2005, tá? Então, a gente está falando da segunda maior média da história quando o assunto é arroz, ok? R$ 88,11 por saca de 50 quilos, média do primeiro TRI de 2023. Bom, vamos agora trazer as informações. Pessoal, estamos aqui recebendo algumas perguntas, mandem, continuem trazendo a sua participação, a gente vai trabalhando aqui para te trazer as respostas ao finalzinho, a gente está caminhando para o final, e agora a gente vai falar sobre uma notícia que, de um lado, é triste, mas de outro lado, ela tem essa sinalização importante para a nossa economia. O Banco Mundial apontou que o Brasil teve a melhor gestão da pobreza durante a pandemia no território da América Latina. Segundo o relatório da instituição, o país conseguiu evitar que pessoas ultrapassassem uma linha econômica preocupante. Análise do Banco Mundial. Dados de um relatório divulgado pela instituição apontam que a maioria dos países da América Latina e do Caribe tiveram retrocesso de uma década no combate à pobreza durante o período da pandemia de Covid-19. Sem o Brasil, o índice de pessoas da América Latina com menos de R$6,85, né, por pessoa, em 2019 era de 29,7%. Em 2020 subiu para 34,4%, indo para 31,4% em 2021 e permanecendo em 31% em 2022. No entanto, quando o Brasil é inserido nos cálculos, estes índices ficam menores. A gente está falando de 2019 em 28,4%, 2020 28,6%, 2021 31% e 2022 28,8%. A principal diferença foi registrada no primeiro ano de pandemia, com uma distância de 5,8% ao acrescentar o Brasil neste cálculo. Segundo o relatório, isso ocorreu porque o Brasil conseguiu ter uma facilidade em evitar que pessoas chegassem à linha da pobreza, além de conseguir retirar pessoas dessa situação. O que isso quer dizer? Que o tal do a economia, a gente vê depois, não tem razão de ser. A gente não consegue cuidar das pessoas, ter recursos para dar o mínimo de qualidade de vida a elas, inclusive acesso à comida, porque as doações também diminuíram em função do menor poder aquisitivo das pessoas, se a gente não tem a segurança, a blindagem da economia numa situação como foi a pandemia. Então, o Banco Mundial traz essa análise e é importante que a gente tenha esse entendimento para quando a gente olha só para a questão ideológica da pandemia, que foi horrível, né? A perda humanitária é a pior perda que se tem, né, de resultado da pandemia do coronavírus, da Covid-19, é de fato muito ruim. Mas quando a gente olha para a gestão do Brasil, vamos olhar para a economia, sim, os resultados estão aqui e o Banco Mundial traz este estudo, portanto, que não é um bom estudo, não, reiterando, né?
não são bons números e jamais seriam, porque de fato a pandemia só trouxe consequências muito ruins. Nós, claro, tivemos muitos aprendizados, naturalmente, mas o estudo não vai trazer bons números, não vai trazer um aumento das pessoas enriquecendo, algo nesse sentido. É óbvio, né? A olhos vistos a gente consegue perceber os resultados da pandemia, mas mostra que o Brasil tomou caminhos adequados para garantir que os resultados não fossem ainda piores. E isso é sim muito importante e precisa ser pontuado. 9 horas e 26 minutos pelo horário oficial de Brasília. Um outro ponto bastante importante é a questão da CPI das ONGs na Amazônia. Pois é, o assunto parece que está avançando e o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, senador pelo PSD de Minas Gerais, realizou ontem, terça-feira, 4 de abril, a leitura do requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, ou a CPI, que pretende investigar a atuação das ONGs na Amazônia. Sob a autoria de Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, o pedido, cuja o número de assinaturas já chega a 37, superando o pedido regimental de 27, né? Para que haja a instalação da CPI, traz então este assunto para a pauta da casa, o que é completamente importante, e futuramente composta por 11 membros titulares e 7 suplentes, o próximo passo deverá ser a indicação dos integrantes do colegiado, que vão compor os trabalhos pelos líderes dos partidos. Em entrevista a jornalistas, o autor do pedido, o senador Plínio Valério, afirmou que, diariamente, seu gabinete recebe denúncias de ONGs que receberam recursos para a saúde de indígenas e que as verbas não foram corretamente destinadas ou aplicadas. Isto é um problema das ONGs na Amazônia. Um problema. E por isso que os povos originários, os povos indígenas, estão ali nesta miséria. Por quê? Porque não foram os últimos 4 anos. Foram os últimos todos os anos, né? Onde muitos recursos que estavam ali destinados a essas populações não chegaram. Se vocês visitarem, aí agora a gente quer pegar os últimos 4 anos para fazer uma comparação de maçãs com laranjas. Impossível. Impossível. Porque o prejuízo que esses povos vêm carregando vem de décadas, né? Vem de décadas e onde a gente não viu, né, nenhuma ação contundente para dizer, não, vamos cuidar dessa gente, né? Pelo amor de Deus. Então, sim, essa CPI é importante, essas pessoas precisam dessas respostas, de onde é que estão o dinheiro, onde é que foi parar esse recurso, né? Todos esses volumes enormes de recursos que não chegaram aos povos indígenas, né? Onde é que está esse dinheiro? A gente precisa saber. Abre aspas para o senador Plínio. Falta transparência e prestação de conta nos recursos enviados, no uso de recursos doados para enriquecimento de alguns poucos ou desvios de finalidade. Essas são algumas irregularidades cometidas por essas organizações que atuam na Amazônia, ganham dinheiro e mancham a imagem do Brasil lá fora. Então, vamos entender e vamos saber o que vem na sequência. Entre os nomes que assinaram esse pedido de CPI estão o senador Hamilton Mourão, o senador Sérgio Moro, o senador Ciro Nogueira, o senador Marcos Pontes, entre outros. São 37 nomes. O senador Luiz Carlos Reis, grande conhecedor da causa, né, sempre cuidou das questões indígenas lá no Rio Grande do Sul, que são ponto de conflito, né, ponto de falta de paz para os dois lados. Então, o senador Luiz Carlos Reis conhece essa situação, a Tereza Cristina, senadora Tereza Cristina, e por aí vai. Senador Eduardo Girão, senadores que conhecem, né, o que vai ser tratado aqui nessa CPI da Amazônia, das ONGs da Amazônia. Vai ser uma CPI importante da gente acompanhar, tão importante quanto a CPI das invasões do Movimento Sem Terra. Aliás, este é um ponto que continua sendo tratado na Câmara, tratado no Congresso, e claro que a Frente Parlamentar da Agropecuária lançou uma campanha, né, a Semana contra as Invasões de Terra, para tentar conscientizar as pessoas, para tentar trazer ali segurança jurídica e orientação jurídica para que haja
essa estratégia, né, do campo para se proteger, até porque abril está só começando, e segundo o jornal Folha de São Paulo, o MST está esperando, né, a resposta do governo sobre as questões todas agrárias e tudo mais, para definir qual vai ser a intensidade do Abril Vermelho, tá? Então, a gente está aí nessa iminência. Hoje, às 11h30, horário de Brasília, o deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, fala ao Notícias Agrícolas para trazer as últimas informações sobre isso. A gente precisa. E hoje, o tema do Conversa de Cerca podcast, às 15 horas, horário de Brasília, também é sobre isso. A advogada Tiziane Figueiredo estará conosco para falar sobre essa condição e lembrá-los que invasão de terra não é reforma agrária. Ela trouxe um conteúdo muito rico nas suas redes sociais e ela traz esse ponto de forma muito didática, então a gente vai trazer esse histórico, porque a gente precisa entender o histórico, né? O MST nasceu num outro contexto histórico, social e agrário do Brasil, além de tecnológico, que é importante para o entendimento. E aí a gente não pode simplesmente medir as condições com a mesma régua, né, que nós temos da década de 80, da década de 70, né? A gente mudou as coisas e a gente vai olhando para isso também com essa condição, tá certo? Bom, depois da questão da CPI, das ONGs, e também o convite para você acompanhar o podcast de hoje às 15 horas e a entrevista do deputado Pedro Lupion, a gente vai falar sobre mais uma boa notícia do agronegócio, que é a questão de geração de empregos no agro. O agronegócio tem gerado mais vagas formais de emprego, segundo mostrou um estudo da FGV, Fundação Getúlio Vargas, no seu departamento de agro, a FGV Agro. Segundo os dados que foram divulgados sobre o período aí de 2019 a 2022, é possível perceber que a taxa de formalidade no agronegócio passou de 38,4% para 41,1%, 40,1%. Esse é o maior percentual da série histórica da PNAD-C, que começa em 2016. Então, nós temos esse intervalo como base por ser o último antes do início da pandemia, né? Nos últimos 3 anos, o setor gerou 359,6 mil empregos formais e encerrou 15,5 mil vagas informais. Então, veja que a balança está pesando melhor e está sendo mais positiva para a geração de vagas formais, segundo o levantamento da FGV Agro, que elaborou o trabalho a partir dos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD-C. Tá? Ao todo, 13,96 milhões de pessoas trabalhavam na agropecuária e nas agroindústrias em 2022. Em 2019, o contingente era de 13,62 milhões de pessoas, de acordo com a média móvel dos 4 trimestres de cada ano. A tendência de crescimento dos empregos no setor já havia aparecido em uma análise feita recentemente pelo CPEA, que periodicamente traz a geração, né, a criação de postos de trabalho pelo agronegócio. E aí foram cruzados, então, dados da Relação Anual de Informações Sociais e da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, a PNAD, e o estudo mostrou um número de trabalhadores no setor ainda maior. Eram, no total, 18,9 milhões de pessoas, ou 2,7% a mais do que em 2021. Continua gerando emprego, gerando vagas agora de trabalho formais, né? O agronegócio brasileiro. Boa notícia, portanto, mais um ponto positivo para esse setor, né? Bom, senhoras e senhores, antes da gente ir para as respostas das nossas perguntas, que estamos recebendo aqui algumas perguntas, eu quero chamar vocês para um convite bem importante que eu acabei de receber aqui do meu amigo Albenir Cherubini, né? Advogado especialista em direito agrário, grande conhecedor do setor, presidente da UBAL, que é... eu nunca me lembro esta sigla corretamente. Mas, enfim, é a União Brasileira do Direito Agrário, né? E então é o seguinte: a maioria das faculdades de direito do Brasil não possuem, você sabia? A disciplina de direito agrário na sua grade.
Então, a UBAL fez o seguinte, está divulgando e está oferecendo um curso de formação em Direito Agrário da UBAL Jovem 100% gratuito. 100% gratuito, tá? As inscrições vão até o dia 21 de abril e o início das aulas é no dia 1º de maio de 2023. Vai ter um certificado de 30 horas emitido pela UBAL e pelo IDCC, tá? E a Comissão Jovem da UBAL, então, está promovendo, em parceria com o IDCC, o curso de formação em Direito Agrário para estudantes de direito de todo o país, visando oferecer uma formação completa em direito agrário. O curso será 100% gratuito, ofertado para estudantes do curso de direito de todo o Brasil e é exclusivo para estudantes que estejam na graduação, tá? Teremos, então, esse certificado de 30 horas pela UBAL e IDCC, mediante aprovação na avaliação final e frequência de 70% das aulas. Nada mais justo. No total, serão 10 encontros quinzenais, aulas online e ao vivo, com início às 19h30, horário de Brasília. Reforço, inscrições até o dia 21 de abril, início das aulas em 1º de maio. As aulas serão ministradas por renomados professores e contará com a participação de profissionais que atuam no setor do agronegócio. Minha gente, está aqui o futuro. Entender o direito agrário é entender o futuro. É a segurança jurídica que vai nos levar adiante para fazer qualquer coisa, para garantir acesso a investimentos, para garantir acesso a crédito, para garantir o direito à propriedade privada, para garantir que você esteja ali adequado às normas ambientais de cada estado. Aqui é o futuro, tá? É o futuro, é onde tudo começa. Segurança jurídica para produzir. Isso é determinante, tá? Então, ó, aqui no site, no blog direitoagrario.com, vocês vão ter todos os encontros ali. E, ó, no dia 10 de maio, é sucesso, né? Perdão, dia 10... Não é dia 10. Nos dias 23, 24 e 25 de agosto, vocês ainda vão participar do Congresso Nacional do Direito Agrário, que é maravilhoso, é incrível. Esse ano foi já muito positivo. A avaliação vai ser online e disponibilizada até uma semana depois do Congresso, tá? Então, tem todas as informações por aqui, sem faltar nenhum detalhe. E, claro, o link também para a sua... Eu vou colocar o link, vou pedir para o nosso time colocar o link aqui no YouTube. Vou mandar esse link para o Matheus, ele vai colocar no YouTube. E vamos colocar o link também aqui no noticiasagricolas.com.br para que haja essa sua facilidade ali para chegar, tá bem? Então, vamos nessa, né? Vamos trazer ali mais soluções para o agronegócio brasileiro, capacitando esses jovens, capacitando esses estudantes e dando essa possibilidade ou essa visão mais ampla para os estudantes de direito que têm oportunidade no direito agrário. Tem curso gratuito, tem ali grandes nomes, como é o próprio caso do senhor Albenir Cherubini, que é um grande conhecedor do assunto. Então, vale a pena você ficar de olho, já fazer a sua inscrição. Vamos, 2, porque é só até o dia 21 de abril, tá? É gratuito, tá? Pelo amor de Deus, temos que andar com isso. Se tiverem dúvidas, mandem para nós por aqui e eu mando para o Albenir Cherubini e vou respondendo a vocês, tá? Podem seguir ali o @jornalista Carla Mendes no Instagram e ali o direct está aberto, se vocês quiserem mandar dúvidas, quiserem seguir o Dr. Albenir Cherubini, façam isso. A própria UBAL, vamos buscar aqui que eu não vou me lembrar assim de cabeça, o arroba da UBAL, mas acho que é UBAL Brasil, vou procurar aqui para vocês. Vamos ver aqui. UBAL. Ó, @ubal.agrarismo, né? União Brasileira dos Agraristas, @ubal_jovem e @cnmaubal. Então, podem seguir todos esses perfis. É só procurar o UBAL lá no Instagram, que vocês vão ter todas essas informações. Lá tem informações também sobre o curso. Lá tem os links para o curso também. Então, todos os caminhos facilitados para vocês, tá bem? Vamos lá para as nossas perguntas e respostas, senhoras e senhores. Vamos lá. LG Comércio de Cereais. Bom dia, Carla. Você teria alguma notícia sobre o farelo de soja? Obrigado. Acho que hoje respondi, né?
Falei bastante sobre essas questões do farelo, muito atrelado a esse novo dólar soja que vai ser detalhado pelo ministro Sérgio Massa da Argentina, ministro da Economia. Então a gente vai olhar ali para tudo isso, tá? A Isabel Israel, bom dia, tudo bem? Temos notícias do mercado de fertilizantes? Não temos, mas podemos buscar aqui. Não tenho a última atualização, Isabel, né? Deixa eu buscar aqui. Isabela, perdão. Isabela, vamos ver se eu tenho aqui alguma última informação para te dar, mas estamos trabalhando nessa apuração, porque de fato temos um mercado de fertilizantes aí bastante interessante para o momento, né? Vamos dar uma olhadinha aqui se temos algumas informações novas pelo meu amigo Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest. Os preços da ureia continuam recuando, tá? A gente está falando de voltar, por exemplo, no interior de Mato Grosso, né? No interior do Brasil, não só Mato Grosso, mas Rio Verde, por exemplo, voltando para casa de R$ 2.200 por tonelada, por exemplo, contra algo neste mesmo período do ano de R$ 5.500, tá? Então, esse é um dos destaques do Jefferson. E no finalzinho de março, ele falou o seguinte, preços dos fertilizantes continuam recuando no mercado brasileiro, até porque o dólar em queda vai favorecer essa condição, né? Veremos até quando e onde essa queda irá perdurar. Agora precisamos acompanhar a relação de troca. Essa queda na soja pode mudar os rumos do barter. A gente vai trazer o Jefferson aqui, viu, Isabela, para trazer mais informações e mais respostas sobre essa questão ali dos fertilizantes, que, claro, é sempre importante, né? É sempre importante. Bom dia para a Pamela, de Jataí, no Goiás, a Pamela Tartas, bom dia. O pessoal da Rica Agronegócios de Unai, Minas Gerais, bom dia. Bom dia para o Wênio Campos. Bom dia para a Vanessa Fernandes, Agromarg de Minas Gerais e São Paulo. Bom dia para o Renato Lourenção, de Bauru, no interior de São Paulo. O William Costa, bom dia, Carla, bom dia. Bom dia para você também. O Bernardino Tatari também sempre conosco. E aí tem sempre gente que vai querer, né, desestabilizar a gente e tudo mais, achando que, né, os donos da verdade, né, os juízes da internet, eles estão aí para nos fortalecer, para dizer que realmente a gente está buscando o caminho do entendimento, né, da comunicação educativa. A comunicação reativa já não tem mais tanto efeito, já não faz mais sentido, e de fato a gente vê olhar para tudo isso, né? Bom dia também para o meu amigo Samuca, que está aqui nos acompanhando pelo Instagram. Bom dia, Samuca, obrigada pela gentileza, viu? Sempre conosco, sempre bom ter você com a gente. Acho que pelo Instagram eu também respondi todas as perguntas que fomos recebendo aqui. Bom dia também para o Márcio Fagundes e para o Luciano Choucino, que mandaram bom dia para a dona Eliana, para a dona Salwa. Bom dia, minha gente. Acho que respondi a todas as pessoas hoje. Bom dia, Carla Pitanga, no Paraná. Bom dia, Carlos Guilherme Barbosa. Obrigada pela audiência. Deixa eu ver se eu deixei aqui de responder alguém, mas acho que não, né? O Guto Rude, os estoques só caem. Estamos falando de café, é isso mesmo. Aqui, Muniz Freire, Espírito Santo, café, vender ou segurar mais um pouco. Olha só, Tomás, difícil dizer, porque a gente precisaria conhecer um pouco mais da sua realidade, né? Mas o que a gente tem visto agora são negócios bem lentos, bem tímidos. O produtor está esperando, de fato, preços mais altos, o vendedor está esperando preços mais baixos, como trouxe aqui o Haroldo, diretor da Faros Consultoria. Agora, uma máxima que a gente aprendeu aqui nesses 25 anos de notícias agrícolas, eu 13 nesse caminho, é o seguinte: nem sempre o preço mais alto é o melhor negócio, porque vai depender muito do seu custo de produção, vai depender muito do seu contexto de mercado, vai depender muito do contexto dos negócios, dos cenários de oferta e demanda. E por que eu digo isso? Porque você pode ter um custo mais baixo, né, e preços mais altos, ok. Ou você pode ter custos mais baixos e preços menores em relação a uma safra passada e a sua margem ser melhor. Ou você pode ter preços mais altos, mas custos também muito mais elevados e preços menores em relação a temporadas anteriores. Então, perceba, é preciso ser observado o contexto de uma forma geral, fazer cálculos e conhecer detalhadamente os seus custos de produção.
Isso vale para café, isso vale para trigo, vale para sorgo, vale para soja, vale para alface, para goiaba, para boi gordo, para bezerro, vale para qualquer coisa. Conhecer os seus custos de produção é o primeiro ponto para você ter uma otimização dos seus negócios, da sua gestão, do seu comércio. Então, olhar para isso é determinante, tá? O Guto Rude, ele diz assim, safra recorde, só se fala sobre isso. Ano passado, safra quebrada. Esse ano, safra da Argentina quebrada, demanda enorme. Pois é, Guto, mas a gente teve um aumento na safra brasileira, a gente está falando de soja, o seu comentário é muito pertinente e realmente traz ali, né, umas luzes a mais ali, né, na nossa cabeça de tentar entender o que está acontecendo. Mas a gente está falando, Guto, de uma safra, por exemplo, do Mato Grosso, de quase 45 milhões de toneladas, né? É uma Argentina inteira e mais um pouco. Então a gente está falando de uma compensação, pelo menos parcial, das perdas da Argentina com a oferta brasileira, tá? E mesmo que a gente não queira, né, ver o preço cair, essa oferta ela traz uma pressão sobre as cotações, inevitável. A gente está vendo patamares mais baixos do que nós tínhamos há alguns meses. Então não adianta a gente brigar com essa informação. O que a gente precisa fazer? A gente precisa aprimorar a nossa gestão comercial. Como é que a gente vai fazer isso? Volto a repetir. Conhecendo os nossos custos, travando ali os nossos negócios, garantindo as nossas oportunidades. Então, isso vai valer via prêmio, via dólar, via Chicago, fazendo hedge, fazendo barter, fazendo mercado de opções. Carla, isso custa dinheiro? Custa. Mas o que é custo, o que é investimento? O que é gasto, o que é investimento? Eu entendo a preocupação de vocês diante da oferta. E realmente há uma preocupação em torno da oferta. Não é uma oferta confortável, mas ela é uma oferta maior do que a do ano passado. Tanto que os compradores, principalmente a China, estão comprando. Obviamente, eles estão atendendo às suas demandas, mas de forma um pouco mais paulatina, um pouco mais cadenciada. Por quê? Porque sabem do tamanho da oferta, que é maior, né? Então, a gente vai olhar para tudo isso, né? Então, a gente vai ter essa situação, tá? Então, vamos olhar e vamos entender que a gente só precisa, ou primeiramente, a gente precisa aprimorar a nossa gestão comercial com tanta força como a gente faz com o agronômico, né? Com o carinho que a gente tem ali no plantio, nos tratos culturais, no manejo, na colheita, e depois, no pós-colheita, né? A gente precisa ter com o comércio. Isso é determinante. Então, ter ao seu lado um profissional de confiança faz toda a diferença. E a segunda coisa que eu sempre friso aqui, que é a busca que vocês têm que ter por educação financeira. O que isso quer dizer? É conhecer o mercado. Quando o mercado sobe muito, cai muito, você não vai se surpreender tanto. Isso está acontecendo por causa disso, né? Então, olhar para essa situação é ter este entendimento, né? De que nem só de máximas históricas vai se fazer o mercado, nem só de picos. Os vales virão e eles vão dar oportunidade para aquele produtor que tiver ali de sobreaviso, né? Então, ter esse entendimento, isso não vale só para soja, mas isso vale para qualquer produto. Até porque você está fazendo uma indústria a céu aberto, né? Você está trabalhando ali com milhares de fatores que você não consegue controlar. E isso é o que traz ainda mais vulnerabilidade ao seu negócio. E aí vai ter que blindar onde for possível blindar, tá certo? 9 horas e 49 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora, R$ 5,07 o dólar, caindo 0,45%, R$ 5,06, corrigindo. E seguimos, então, com essa condição, tá certo? Acho que dessa forma respondi a todo mundo, né? Bom dia também para o Fabiano Souza, para a Laura Canali e para o Jonathan Freitas. Obrigada. O Jonathan fala conosco de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. E quero agradecer, então, todos os comentários e o prestígio da audiência de vocês, sempre conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. É sempre bom ter vocês por aqui, porque assim a gente consegue intensificar os debates, né? E olha só, o Samuca está aqui lembrando que ontem teve uma aula magna com esta jornalista que vos fala na Confraria do Agro. Foi um bate-papo muito legal sobre comunicação. Tem o link lá no @jornalista da soja, tem o link para você acompanhar na íntegra essa conversa. Fui convidada ali pelo time da Confraria, né? E, de fato, foi uma conversa muito boa. O que a gente precisa melhorar na nossa comunicação, né? É a comunicação educativa, é a educação de base. Vamos parar com essa
história de bater a mão na mesa e dizer é isso, né? Então, como eu falei, a gente tem que mudar, né, a chave de comunicação reativa para a comunicação educativa. Um abraço para o pessoal de Cuiabá, acompanhando as informações de mercado, com o Josemar Batista, nos mandando um recadinho por aqui. Obrigada, Josemar. Você que está chegando agora, já está disponível para você na íntegra o Bom Dia Agronegócio completinho aqui no noticiasagricolas.com.br ou no nosso canal do YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Tá certo? Senhoras e senhores, desejo uma excelente quarta-feira para vocês. Bom dia, bons negócios. Amanhã estamos juntos aqui novamente. Não deixe de acompanhar o Conversa de Cerca hoje às 15 horas, horário de Brasília, para a gente falar sobre as questões agrárias, as questões das invasões do MST, o direito à propriedade privada e também a entrevista com o deputado Pedro Lupion às 11h30, aqui ao vivo para você no Notícias Agrícolas. A gente se vê. Até mais.